Fala, meus amigos e minhas amigas. O presidente Lula informou que todos aqueles que apoiaram ele durante o período eleitoral serão contemplados no futuro governo. E parece-me que essa promessa será cumprida. Curta esse vídeo, comente e compartilhe, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações. Para a tristeza de Ciro Gomes, eu estou interrogando. Porque parece-me que o Ciro estava torcendo para que a Tebet não desse certo com o Lula, está torcendo ainda para mandar um recado para ela, ou mandou um recado para ela dizendo eu avisei. Eu vi alguém comentando isso em algum lugar na imprensa, só não me recordo agora quem foi. Está na coluna de Guilherme Amado que Carlos Lupe será ministro do governo Lula. O PDT vai indicá-lo e ele vai assumir o Ministério da Previdência. Guilherme Amado afirma que o PDT, partido de Ciro Gomes, indicará Lupe para chefiar o Ministério da Previdência Social. Lupe já foi ministro do Trabalho nos governos Lula e Dilma de 2007 a 2011. No segundo turno da eleição, o PDT declarou voto em Lula. Lupe, presidente da sigla, pregou o voto no ex-presidente e fez afagos públicos ao petista. Estar ao seu lado não é favor, é obrigação, diz aqui o Guilherme Amado. Eu, por minha vez, afirmo que assisti a entrevista do Lupe, assisti a coletiva após a reunião do PDT, naquele apreensivo dia, porque todos nós estávamos apreensivos com o possível uso maciço da máquina pública federal no segundo turno, e nós aguardávamos a Simone Tebet decidir, ela decidiu pelo Lula, e nós aguardávamos o PDT. Parece-me que o PDT foi antes. O Lupe fez duras críticas ao Bolsonaro. O Lula citou a CPI da pandemia, os crimes que foram cometidos durante aquele período, justamente onde as pessoas precisavam da vacina e foram aí, praticamente foi negado vacina no Brasil. Só foi comprada a vacina depois de São Paulo. São Paulo comprou primeiro, depois o Brasil trouxe vacina. E o Bolsonaro tripudiou lá da vacina da China. Todos vocês assistiram e o Lupe fez questão de lembrar isso. Até o Otávio Guedes da Globo News disse, rapaz, o Lupe fez um discurso forte. Mais forte até do que o Lula contra o Bolsonaro. Lembrou de várias coisas que foram esquecidas pelo Lula. O Otávio Guedes lembrou. Isso ficou na minha mente. E eu disse, esse cara aí deve ser recompensado caso nós ganhemos as eleições. Quando eu falo nós, porque nós votamos no Lula. A gente não faz parte de governo. A gente apenas torceu para que o Brasil se libertasse do Bolsonaro. Então o que é que ocorre? Acredito que o Ciro estava na torcida para o Lupe ser preterido, mas não foi. Vai para o Ministério da Previdência Social. Se o Guilherme Amado trouxe a informação, é porque uma fonte fiel repassou essa informação para ele. E o PDT é um partido importante, é um partido do ponto de vista histórico importante, porque ele foi conduzido por uma das figuras mais emblemáticas da política, que foi Leonel de Moura Brizola. Mesmo tendo sido encolhido no Congresso Nacional, porque ele praticamente foi tragado com aquela candidatura de Ciro Gomes, uma candidatura que ninguém sabia se era de extrema direita, se era de esquerda, se era de centro, porque uma hora ele atacava o Lula ferozmente e outra hora ele atacava o Bolsonaro. Quando prestava entrevista na Jovem Pan, esculhambava com o Lula. Quando prestava entrevista em alguma emissora do Nordeste, aí já diminuía as críticas ao Lula, emplacava uma crítica ao Bolsonaro. Então ele foi um grande cabo eleitoral, acabou sendo um grande cabo eleitoral do Bolsonaro. Quem não se lembra do último debate na Globo, quando o Ciro teve a oportunidade de indagar o Bolsonaro e deixou o Bolsonaro de lado e chamou o Lula para tentar encurralar o Lula já no primeiro bloco. O Lula conseguiu se sair bem, depois ele fez uma dobradinha com aquele candidatozinho lá. Quando eu falo candidatozinho é porque um camarada que não tem personalidade, para mim é candidatozinho, aquele tal de Luiz Felipe Dávila, né? Que também foi um cabo eleitoral do Bolsonaro durante a campanha eleitoral, fez dobradinha para atacar o Lula. Então tudo aquilo fica marcado no nosso coração e na nossa mente. Então não sei se ele está feliz com a indicação do Lupe. O Lupe vai para o Ministério da Previdência Social, segundo o Guilherme Amado. Tomara que dê certo e tomara que o PDT possa se restabelecer no futuro, em termos de número de deputados, em termos de representatividade. É isso que a gente torce, é isso que a gente quer. Forte abraço a todos vocês, a luta continua e vamos para cima.